Hoje nós vamos falar da terceira chave, que é a obediência. Essa terceira chave, obediência. Êxodo 3:10, amém? Diz assim: Agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém. Só esse pedacinho. Nós comentamos, semana passada, que Deus havia ouvido, havia presenciado, sentindo a aflição do povo, havia ouvido o que o povo estava clamando. E aí Deus, então, chama Moisés e diz: Agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Bem, ali nós temos, então, uma ordenança de Deus a Moisés. Quando nós falamos em ouvir a voz de Deus, quando Deus fala conosco, o que Deus espera é que nós façamos o quê? Que nós venhamos a obedecer. Moisés primeiro precisava obedecer a Deus, para depois ele ir lá executar a vontade de Deus. Mas então, o que foi que Moisés disse? No versículo 11, pode colocar lá, por gentileza. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus chega para Moisés e fala: Vem agora, pois, que eu te enviarei a Faraó, para que o tires do meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E Moisés chega para Deus e fala: Quem sou eu para que vá a Faraó e tire os filhos de Israel do Egito? O que nós vimos aqui foi um questionamento de Moisés a Deus. Interessante que quando a gente vê no livro de Gênesis, quando a gente lê o livro de Gênesis, tem duas situações que me chamaram a atenção sobre a obediência. O primeiro caso foi com Noé. Deus chega para Noé, e aí eu posso até ler aqui para os irmãos, o que foi que Deus falou com Noé, e o que foi que Noé falou com Deus. Que diz assim, 6,14. Faze para ti uma arca de madeira, de gofer, farás compartimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora. Certo? Isso Deus falou com Noé. Olha só, e Deus chegou para Noé, depois, no versículo 21, 6:21, e disse: Toma para ti toda a comida que se come, se ajunta, para que a ti e dele sirva de mantimento. Tudo que Deus tinha falado com Noé, e aí vem, de repente, Noé e fala com Deus: Conforme tudo que Deus me ordenou, assim o fez. Não teve discussão, não teve comentário algum. Depois vem Abraão, capítulo 12. Deus chega para Abraão e fala, versículo 1 de capítulo 12: Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós estamos juntos, tá? Todas as famílias da terra. O que Abraão fez? Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi embora, sem questionar. Aí, quando chega na vez de Moisés, Moisés faz aquela pergunta: Quem sou eu, Senhor, que vou? Pergunta aos irmãos: Moisés desobedeceu a Deus? Moisés estava questionando a Deus. Moisés tinha medo, porque Moisés saiu do Egito há 40 anos, perseguido, e ele estava sob ameaças de morte. Moisés tinha medo. Moisés era um homem que ele já havia matado um egípcio, ele estava fugido. Apesar de toda a coragem dele, nesse momento, Moisés já estava aquele homem mais manso, com medo. Irmãos, só que depois de toda a argumentação que Moisés fez a Deus, ele acabou por obedecer. Mas tem uma parte que é interessante, que Moisés ainda, questionando com Deus, olha só, desde o Êxodo, capítulo 3, depois continuou no capítulo 4, e Deus continuando falando com Moisés. Quando chegou no versículo 14, Moisés, olha só, na Bíblia tem um capítulo e mais um outro aqui na sequência. De repente, Deus
A Bíblia menciona que acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não. Olha só, Arão o levita, não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fará muito bem e ele também irá ao seu encontro. E vendo, alegrará o seu coração. Tu, pois, falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a sua boca e com a sua boca ensinando-vos o que haveis de fazer. Ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele será por boca, e tu serás como se fosse Deus. Moisés foi apresentando vários problemas para Deus. Eu não posso falar porque eu sou gago, eu não posso falar porque eu sou uma pessoa que não tem muito conhecimento, eu não posso falar, eu não posso ir lá por isso, por aquilo, outro. Deus chegou, teve um momento, e a Bíblia menciona aqui, que Deus tirou e falou: não, Moisés, Arão vai com você, e você vai falar com Arão, e Arão vai falar com o povo, tá bom? Em outras palavras, se fosse usado, se fosse eu no lugar de Deus, ia falar assim: você está entendendo, Moisés, que eu estou falando com você? Eu vou arranjar a solução para os seus problemas. O que acontece, que eu quero trazer para os irmãos? Muitas vezes nós pecamos por questionar a vontade de Deus. Mesmo que no nosso coração, lá dentro do nosso interior, nós falamos: eu obedeço a Deus, eu sou fiel a Deus, eu estou na vontade de Deus. Mas quando o medo marca a gente por alguma coisa e bate o medo em nossas vidas, a gente começa: mas Senhor, será que é mesmo que o Senhor vai fazer? Será que eu tenho condições, ó Deus, de fazer isso? Será que eu tenho capacidade? Irmão, se Deus te deu uma missão na vida para cumprir, não se preocupe se você tem capacidade, porque Deus vai arrumar a solução. Não adianta você apresentar problema para Deus, quando Ele mesmo disse para você que é para você cumprir uma missão. Quando nós vimos no final da mensagem passada, a segunda chave que fala sobre a inteligência espiritual, e é a inteligência espiritual que te mostra para onde você deve ir, que te orienta o caminho que você deve seguir, é através de Deus que você tem essa capacidade também. Então, se Deus te mostrou o destino a seguir, se Deus disse que você deve fazer, faça, porque Deus vai te dar uma solução. Agora, se o homem disser faça, aí sim você deve ter cuidado na sua vida. E Moisés então falou: muito bem, já que é para ser desse jeito, eu vou. E seguiu Moisés. E a Bíblia menciona que Moisés levou a sua família e foi até o Egito. E chegando lá encontrou com Arão. E a partir daí eles começaram a argumentar com Faraó. Que eu quero que os irmãos entendam que quando se fala de obediência, e agora nós vamos entrar um pouco na parte do livro, eu menciono que existe basicamente dois tipos de obediência. Uma obediência, ela está voltada ao poder, vamos botar, a ordem, seja ela legal, seja ela de uma instituição, de alguma forma. E a outra obediência está ligada ao amor. Ou ela vem pela autoridade, ou ela vem pelo amor. A Bíblia menciona que Moisés chegou então para falar com Faraó. Agora, olha a situação. Deus chega para Moisés e fala: Moisés, vai lá e fala. E Moisés começa a endurecer um pouco o coração. Vocês acreditam que o Faraó ia de boa abrir o coração e falar: tudo bem, Moisés, eu vou libertar o povo do Egito? Não. Vocês acreditam que o povo de Israel iria chegar para Moisés e falar: não, tudo bem, Moisés, você saiu daqui tem 40 anos, na época que você saiu fugido, ficou a vida toda vivendo no Faraó com a princesa, agora você vem aqui falar que nós vamos lá para uma terra prometida, tudo bem, nós vamos com você. Seria assim? Não é fácil, porque Moisés ele havia sido chamado para a liderança. E quando a gente fala em obediência, a gente tem que entender que existe uma liderança. E quando eu falo em liderança, aí vem um segundo ponto do livro que eu quero trazer para os irmãos. Sempre que existe uma liderança, existe uma segunda liderança. Nesse caso aqui, a primeira liderança era Moisés, que ele foi constituído por Deus para levar o povo do povo do Egito à terra prometida, que era Canaã. Canaã era uma promessa de Deus para o povo de Israel. O povo de Israel já sabia que tinha que ir para lá, mas precisava de alguém conduzir o povo de Israel. Nós falamos isso na ministração passada. Mas acontece que o povo de Israel naquela época não tinha liderança. Vocês ouviram falar na Bíblia, em algum lugar, que alguém governava Israel enquanto eles estavam no Egito? Não tinha ninguém que governasse ele. E aí Deus falou assim: não, Arão, ele será a sua boca no povo de Israel.
Dentro de nós, irmãos, se não existir uma liderança em nossa mente que nos conduza, nós não conseguiremos ouvir uma liderança externa. Essa liderança a gente pode chamar de consciência, voz do Espírito Santo de Deus, mas nós temos que estar atento, porque se muitas vezes, e eu vou trazer um exemplo prático, na nossa igreja nós temos a pessoa do pastor, ele é a nossa liderança espiritual aqui na igreja. Cada um de nós vai ouvir o que o pastor vai falar, e toda vez que entra uma mensagem vinda do pastor, surge uma voz em nossa mente, ou acompanha ou não acompanha, ou eu questiono ou eu não questiono, ou eu obedeço ou eu não obedeço. Essa voz é a sua liderança interior. Se a sua liderança interior não estiver alinhada à liderança exterior, que é a liderança daquela pessoa que vai te dar uma orientação, você não conseguirá alcançar os propósitos de Deus na sua vida. Vocês entenderam? Então, você tem que estar capacitado por Deus, e é onde que entra a inteligência espiritual, para você saber, Senhor, esse é o caminho que o Senhor tem para mim? Foi isso que o Senhor preparou para mim? Tenho. Então, eu vou me preparar o meu interior para que eu possa receber qualquer que seja uma voz exterior para que venha me ajudar. Muitas pessoas têm problemas e às vezes procuram um psicólogo. E o psicólogo vai ouvir aquelas pessoas. Mas quando vem alguma sugestão para que aquela pessoa tome, muitas vezes, alguma providência, aí resiste. Por quê? Porque a liderança interna está falando, eu não vou ouvir. Essa pessoa vai encontrar uma solução? Não vai encontrar a solução. Aí nós temos a nossa irmã, a missionária, que trabalha com curas espirituais. A irmã vai lá e trabalha com aquela pessoa. Se aquela pessoa não seguir as orientações da irmã, vai alcançar? Não vai. Primeiro, você tem que convencer a si mesmo. E o maior inimigo do ser humano, o maior adversário que ele tem, é o seu próprio ego. Eu não quero, eu não posso, eu não sei. Quando você entender que você tem que ter liderança sobre si mesmo, aí você começa a atender a liderança externa. Seja o pastor, seja alguém no seu trabalho, seja qualquer outra pessoa. Para você conseguir alcançar aquilo que Deus colocou na sua vida para você obter. Amém? Arão, então, chegava para o povo de Israel e preparou o povo de Israel. Olha, aquele que haveria de nos libertar, aquele que era de nós, mas não está no meio de nós, que foi, que saiu, ele vai nos libertar desse lugar. E apresentou Moisés, então. A Bíblia menciona que Moisés chegou lá, houve algumas dificuldades, mas Moisés, então, conseguiu se entender com o povo de Israel, para poder libertar. Agora, quando nós falamos de obediência, liderança, tem uma outra palavra que a gente fala que é autoridade. Eu não posso liderar se não me for dada uma autoridade. Você não deve seguir a liderança de alguém se não for dada uma autoridade àquela pessoa, seja uma autoridade espiritual, seja uma autoridade legal. A Bíblia menciona que Deus chegou para Moisés e disse, Moisés, o que é que você tem na mão? Ele falou, eu tenho uma vara. Joga essa vara no chão. E Moisés jurou. Quando Moisés jogou a vara no chão, aquela vara se transformou em cobra. E Moisés pegou depois pela cauda. Aquela vara simbolizava a autoridade de Moisés. Acontece que Moisés, por ter aquele receio, Deus disse, você vai passar então para Arão. E ele vai chegar diante do faraó e vai falar com o faraó. Às vezes Deus tem uma missão para nós, nós recebemos uma missão dada por Deus, por intermédio da liderança, que seja o pastor, que seja de repente uma outra pessoa, nós que temos que executar essa missão. O que aconteceu com Israel foi exatamente isso. É isso que eu trago no livro. Arão que foi executar. Deus chegou para Moisés e diz, Moisés, vá lá e fala com o faraó, que ele tem que libertar o meu povo. Quem foi lá falar com o faraó? Arão e Moisés. Quem chegou para faraó e disse? Arão. Quando, de repente, faraó falou assim, você vem aqui para poder libertar o povo? Moisés falou para Arão, joga a vara no chão. Aquela vara que Deus falou que é para jogar no chão, joga no chão lá. Aí Arão chegou e pegou a vara e jogou. Não foi Moisés que jogou a vara. A liderança agora estava com quem? Com Arão. E Arão colocou a vara no chão. Meu irmão, se Deus
capacitou alguém para te incumbir de uma missão, a liderança está nas tuas mãos. Não se preocupe se você tem condições ou se não tem. Se Deus falou, você está incumbido agora de executar essa missão. E eu vou trazer mais uma vez para a igreja, porque nós estamos falando para a igreja. Se eu estivesse na empresa, ia falar para a empresa. O pastor está aqui na liderança, e o pastor, de repente, na assembleia, escolhe uma pessoa para executar uma missão. Ele está, então, delegando aquela pessoa. Aquela pessoa tem autoridade para executar aquilo que foi dado. O diácono que está lá na porta está representando o pastor, que foi o pastor que deu autoridade para ele. Então, não existe aquele negócio de eu não tenho autoridade. A autoridade estava na mão e foi repassada para Arão. E assim em toda a situação. Por que eu estou trazendo isso? Porque quando nós não conhecemos e não reconhecemos a autoridade, nós nos tornamos rebeldes. E a rebeldia é um pecado terrível para Deus. E nós não alcançaremos a vitória de forma alguma se nós não entendermos o que é autoridade. Se nós não formos o quê? Obediente. A Bíblia fala, ou melhor, não é a Bíblia que fala, a gente que fala muitas vezes, que no alfabeto cristão é obedecer e não ABCD. Porque nós somos obedientes a Deus. E às autoridades por Deus destinadas, seja dentro da igreja ou fora da igreja. E Arão então chegou e jogou a vara no chão diante de Faraó. Os magos de Faraó, a Bíblia menciona que eram 2, eles também pegaram por bruxaria e fizeram lá com que as suas varas se transformassem em cobras. Acontece que a vara que estava no chão, vinda de Arão, foi lá e devorou as 2 cobras dos magos do Faraó. O que isso significa? Que a autoridade que Deus te der é maior do que qualquer autoridade humana, ainda que ele seja um rei, mas a autoridade dele é humana e a sua autoridade é divina. Se Deus te conduz para ser uma autoridade, onde você estiver, meu irmão, pode falar sem medo, porque ainda que bruxos se levantam, o poder de Deus na sua vida vai ser maior do que eles, porque Deus está com você, foi Deus que te deu autoridade para isso. Vocês entenderam? Deus deu autoridade para Arão e Arão executou. Faraó obedeceu? Não. Era claro que não ia obedecer. Deus já havia falado para Moisés, olha, Faraó vai endurecer o coração. E aí entra aquela situação. Deus nos dá uma missão, nos incumbe de uma autoridade e nós vamos lá executar a missão que Deus nos deu. E as coisas não acontecem. Aí você desanima. Não aconteceu, igual Deus falou que ia acontecer. Meu irmão, Deus tem propósito em todas as coisas. Não é porque não aconteceu na primeira vez que não foi Deus que te usou. Deus tem propósito. O que Deus estava querendo fazer é realmente endurecer o coração do Faraó para mostrar o poder dele na vida daqueles egípcios. Se muitas vezes Deus te levar uma missão, vai lá e leva uma palavra de oração àquela pessoa que está precisando, e você vai lá, com a autoridade de Deus, eu vim aqui porque Deus me mandou fazer uma oração para você, a pessoa fala, não quero sua oração. Aí você vai voltar, Senhor, eu não quis oração, não entendi. Calma, porque você obedeceu, ela não, mas você receberá a sua recompensa. Depois Deus vai trabalhar na vida dela. Pode ser que Deus volte para você de novo e fala, volte lá e faça novamente uma oração. Você vai dizer, eu não vou não, porque eu já fui lá uma vez e não aconteceu nada. É isso que você vai fazer? Não, você vai de novo. O que Deus está mostrando, não importa quantas vezes você tem que fazer a missão dele, desde que você obedeça, pode ser 1, 2, 10, 20, 100. Não importa o resultado, o que importa é a sua obediência diante de Deus. Porque o resultado compete a Deus. Cabe a nós executar aquilo que Deus fez. O que Deus mandou na nossa vida. Nós poderíamos citar vários exemplos. Se eu fosse citar, o pastor, por exemplo, já contou tanta história. Já pensou se o pastor chegasse aqui, lá de Minas Gerais, né? Ele e a missionária Teriane, no primeiro culto, que não deu ninguém, né, pastor? Eu vou embora de novo, porque não veio ninguém, eu acho que não é para mim, não. Tchau. Vocês estariam aqui hoje? Não. Mas pela persistência dele, nós vamos falar de uma outra chave, ele conseguiu, porque ele fez o quê? Obedeceu. E cabe então a nós entendermos, a minha liderança interior vai dar ouvido à liderança exterior. E Moisés chegou então numa situação interessante, porque ele retirou o povo de Israel, e aí ele veio atravessando, nós conhecemos a história, a nuvem cobrindo o pessoal,
e atrás vinha uma chama de fogo, que separava, uma coluna de fogo, que separava o povo egípcio, separava o exército egípcio. Deus mandou ele libertar o povo, não foi? Foi. Eles não saíram do Egito? Saíram. Mas você acha que porque você foi liberto de alguma coisa, as perseguições não vêm? As perseguições continuarão vindo atrás de você. Só que assim como vêm as perseguições, Deus vai colocar uma coluna de fogo entre você e os problemas que vêm atrás de você. E além disso, Deus vai te dar uma sombra, a sombra da sua glória, que vai estar sobre você a vida toda. E Ele vai te mostrar que não importa quantas perseguições venham, Ele está sempre te protegendo, seja com fogo para impedir que elas cheguem até você, e seja com uma nuvem para te dar o frescor, te dar o agrado, para que você possa continuar a caminhada do Senhor. Irmãos, nós somos libertos do Egito, que é esse mundo. Nós somos libertos, mas não quer dizer que por nós termos saído desse mundo, que as coisas que estão no mundo, as coisas que nos aprisionavam, não vêm continuar tentando nos resgatar para levar de volta. Isso é uma utopia, não existe. O que nós temos que saber é que Deus sempre estará conosco com poder para fazermos. E aí chega uma situação em que chega o povo de Israel, Moisés e Arão, diante do mar vermelho. E essa é uma parte bonita da Bíblia, que eu acho. E atrás vinha o povo do faraó, com aquele monte de carruagem, tentando pegar o povo de Israel. E aí chegaram e falaram para Moisés: vem cá, você nos livrou do Egito para a gente morrer aqui no deserto, foi isso que você fez? Isso é murmuração. E eu estou falando de Israel, e vocês se coloquem no lugar de Israel, porque é assim que nós somos muitas vezes, como aquele povo, que muitas vezes a gente murmura diante de Deus, diante da primeira dificuldade que acontece na nossa vida. Às vezes nós estamos pedindo a Deus uma solução, Deus nos concede a solução, Deus nos dá a saída, Deus nos mostra alguém para nos ajudar, Deus nos mostra tudo que temos que fazer, Deus está junto conosco, mas na primeira dificuldade que tem, Senhor, foi isso que aconteceu? Só para eu passar por essa situação, irmãos, aí a responsabilidade passa a ser nossa. Quando Moisés chegou para Deus e falou: Senhor, tem um mar ali na frente, como é que nós vamos fazer? Deus chegou para Moisés e disse o quê? Moisés, por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. Quando a dificuldade vier diante de você, a autoridade estará na sua mão para você fazer aquilo que tiver que fazer. Você vai passar por cima daquele problema, e aquele problema ele vai sair, ele vai se abrir, porque Deus está com você. Moisés pegou naquele momento e colocou o cajado na água. Quando ele colocou o cajado na água, o mar se abriu em 2 paredes de água, é o que está a Bíblia dizendo. Quando Deus te dá uma autoridade para fazer alguma coisa, e vem o problema na sua frente, coloca a autoridade de Deus na frente, e aquilo que estiver na frente vai se abrir para você passar. E a autoridade de Deus na nossa vida hoje se chama o nome de Jesus Cristo. Pode vir o problema que vier na sua frente, você fala: mas em nome de Jesus Cristo, eu vou, porque foi Ele que me mandou fazer. E Deus vai te dar a vitória. E não adianta, porque as forças do mal vão seguir e você vai atravessar aquela dificuldade, mas o mal vai ficar para trás. Amém? Tudo que Deus fizer na sua vida, você tem que ter obediência, você tem que obedecer à liderança, você tem que usar da autoridade que foi dada para você prosseguir. Uma vez que você, então, obedece, uma coisa interessante acontece. Eu vou adiantar a segunda chave aqui. Se chama sabedoria. Com a chave da obediência, você consegue seguir o caminho trilhado para você e sair dos problemas que estavam na orientação de uma pessoa mais capacitada por você. Essa pessoa vai te dar uma segunda chave que se chama sabedoria. Não é assim que a gente faz na escola? Para que existiria o professor se eu não precisasse de sabedoria? Para que existe, então, um chefe para me ensinar um trabalho, para me dar uma sabedoria para executar aquele trabalho? Por que eu estou aqui na igreja? Porque eu não conheço tudo. O pastor vai me mostrar, os professores vão me orientar, e eu vou adquirir uma sabedoria para poder seguir o caminho de Deus. Por que eu tenho que, muitas vezes, procurar um psicólogo, um coach, qualquer outra pessoa que venha me ajudar? Para que eu possa ter sabedoria e executar um problema que eu não sabia resolver. E eu vou observar aquilo e vou seguir no caminho certo.
Quarta chave, a chave da sabedoria. A Bíblia menciona em Provérbios capítulo 4, versículo 7, pode pôr lá. A sabedoria é coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire conhecimento. Sem sabedoria, nós seríamos semelhantes a qualquer outro ser, porque é a sabedoria que vai me mostrar como eu devo realizar aquilo que eu preciso fazer. Adiantava o povo de Israel sair do Egito, e agora eu vou fazer o quê? A Bíblia menciona que Moisés retirou o povo do Egito, passou o Mar Vermelho, e logo em seguida levou para onde? Para o Monte Horebe, o Monte Sinai. Para quê? Para buscar a sabedoria divina, para que Deus orientasse o povo naquilo que deveria fazer. E Deus orientaria a Moisés para fazer tudo aquilo. Foi lá que Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. Muito bem, foi facinho, né? E lá vem problema de novo. A gente pensa que sabedoria é assim, plup, Senhor, parece que é, porque na Bíblia menciona lá que Deus chegou para Salomão e perguntou a Salomão o que é que ele queria. E Salomão falou, Senhor, eu quero sabedoria. E Deus passou sabedoria para Salomão. Aí a gente acha que vai ser assim com a gente também, né? Senhor, eu quero sabedoria. Passa demais, não, você está sábio agora, você sabe de tudo. Não é assim não, nem sempre é assim. Às vezes precisa um processo. Mostrar aqui para os irmãos. A sabedoria, ela começa então com uma informação. Vamos lá, para os irmãos entenderem. Isso estou falando conforme está no livro aqui, para que os irmãos possam entender depois. Como que eu adquiro sabedoria? O primeiro, existe a informação. Por exemplo, isso aqui é um telefone. O telefone, vê? Aquilo ali é um violão, certo? O violão está ali. Eu tenho a informação de quê? Que aquilo é um violão. Eu sei tocar violão? Não. Mas eu sei que aquilo é um violão, essa é a informação, certo? Aí agora vem o quê? O conhecimento. Eu vou pegar aquele violão e vou aprender a tocar o violão. E eu vou adquirir um conhecimento, primeiro um conhecimento teórico, que eu vou pegar lá as partituras, vou começar a ler, estudar, é aquele conhecimento teórico. Eu adquiri o conhecimento teórico. Mas se eu não praticar, que é a terceira coisa, que vem para a gente ter a sabedoria, primeiro é a informação, segundo o conhecimento, e a terceira coisa é a prática. Eu não vou ter sabedoria naquele instrumento. Por que as pessoas são mais, vamos dizer assim, capacitadas do que outra? Porque ela sabe usar essas três coisas de forma mais completa. Ela tem informação, tem o conhecimento e pratica bastante. Eu fico de boca aberta quando eu vejo o irmão Jonas tocar aqui. Eu olho para ele, né, ele está assim. Aí ele está olhando para uma coisa, os dedos, parece que é outra coisa, né? Parece que os dedos dele mexem sozinho. Ele está conversando com a pessoa e o dedo está tocando aqui, sozinho. Por quê? É a sabedoria do irmão com aquele instrumento. E cada um tem sabedoria numa área. Não quer dizer que ele tem sabedoria nesse instrumento, que ele tenha sabedoria em todas as outras coisas. A sabedoria é isso. A sabedoria foi dada para você para executar uma missão que você tem que executar. Essa é a missão que Deus para você. Uns têm mais, outros têm menos. Agora, você tem que entender isso, que se você não colocar em prática, com o tempo vai passar e você vai esquecer. Os 10 mandamentos foi passado a Moisés. Moisés pegou as 2 tábuas da lei e desceu. Nisso que Moisés desceu, como é que estava a situação do povo? Alguns chegaram para Arão e falaram, Moisés tem muito tempo que está lá em cima. Em outras palavras, o nosso líder não está se importando mais com a gente. Faça então para nós um bezerro de ouro, para que a gente possa adorar esse bezerro. E Arão fez isso. Arão foi lá e fez um bezerro de ouro. Queria até pegar aqui na parte da Bíblia, na Bíblia, no meu livro aqui, que menciona isso. E Arão fez então um bezerro, e o povo começou a adorar aquele bezerro. E aquele bezerro de ouro, ele tinha um simbolismo que diz o seguinte, olha, vou ler até uma parte do livro aqui para os irmãos entenderem, está até na página 99. No tempo em que ficou no monte, o povo de Israel pediu a Arão que fizesse um Deus para guiá-los à terra prometida, pois não sabia o que tinha acontecido com Moisés. Arão pegou várias joias de ouro que lhe foram entregues e fez um bezerro de ouro.
Na mitologia egípcia, havia um deus de nome Apis, que era representado por um touro. Esse foi o deus que eles estavam seguindo. De acordo com o site Museu Egípcio Rosa Cruz, o touro representava o deus da vegetação, fecundidade, ressurreição e, em alguns momentos, era relacionado ao deus Sol, Ra. Portanto, com o nascimento e fertilidade. Esse deus, acima de tudo, representava o poder do faraó. O povo de Israel, então, depois de ter visto aquelas maravilhas que Deus fez, ele voltou e pediu para Arão fazer um deus de ouro, que era o Deus que simbolizava o que eles tinham no Egito e que era ainda a autoridade de Faraó. Vocês estão lembrados que Arão estava simbolizando aquela liderança interior? E que muitas vezes saem as pessoas que a gente chama para vir para Cristo, elas se desviam porque elas veem que as coisas estão um pouco difíceis. Às vezes elas ficam insatisfeitas com a liderança. Minha liderança está demorando a ligar para mim. Meu líder espiritual, meu pastor não vem aqui na minha casa. O meu pastor não liga para mim. E aí ele faz o quê? Ele vai buscar adorar novamente aquilo que ele vivia adorando no mundo. É isso que a Bíblia está mencionando aqui. Se nós entendermos, então, que essas pessoas que voltam para o mundo, elas estão seguindo a sua consciência errada e que estão buscando novamente as coisas que estavam no mundo, nós temos, então, poder para entender que, na verdade, elas não estão completamente salvas. Porque elas estão ligadas à figura de um líder exterior e não dentro da liderança que foi dada por ela. Irmãos, é um grande perigo quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus em nossas vidas. É um grande perigo quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus em nossa consciência. Quando nós deixamos de orar. Vocês lembram da primeira chave? É a oração. Porque o povo de Israel, ele havia deixado de orar. Eles estavam fazendo festas enquanto Moisés estava buscando a Deus. Enquanto Moisés estava orando a Deus, buscando a Deus, o povo estava festejando e adorando um Deus do mal. E muitas vezes as pessoas desse mundo falam, isso não tem nada a ver, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo outro. Quanto mais você busca as coisas deste mundo, menos você está buscando as coisas de Deus. Quanto mais você se dedica a fazer aquilo que está dentro da sua vontade, que era o que você fazia antes, menos Deus está se agradando. E quando você menos espera, você está de volta no Egito. E falando assim para o seu líder, eu não estou aqui na igreja hoje porque essa igreja não me deu atenção. Eu não estou aqui na igreja hoje porque ninguém me procurou. Eu não estou aqui hoje porque aquelas pessoas que estavam lá fora me deram mais atenção e voltam para o Egito. Mas elas não sabem que elas estão agindo como tolos, que a Bíblia Sagrada fala. Como tolos, voltando novamente, como diz a Bíblia, como o cão que volta ao seu próprio vômito, estão voltando para o mundo novamente. Falta de sabedoria, falta de obediência, falta de atender a liderança, falta de oração, falta de inteligência espiritual, largou todas as chaves espirituais de lado. Esse livro, ele traz, irmãos, para vocês, essas chaves, eu estou falando de forma bem resumida aqui, alguns pontos, para que vocês possam entender. Se você tem uma missão dada por Deus na sua vida, tudo que Deus colocou para você será executado dentro da vontade de Deus, desde que você obedeça à vontade de Deus, desde que você use a sabedoria de Deus. E a Bíblia menciona em Tiago que se alguém tem falta de sabedoria, que peça a Deus, que Deus lhe dará sem lhe lançar em rosto, e lhe dará com muita abundância. Irmãos, nós precisamos de ter sabedoria para continuar essa caminhada. O povo de Israel agora, depois, Moisés desceu, Moisés se revoltou com aquele povo, destruiu aquele bezerro de ouro e deu uma lição naquele pessoal, que eu não vou contar aqui agora não, depois vocês leem na Bíblia. Mas passou por uma situação difícil. E na próxima semana nós vamos comentar então qual será a próxima chave. Quando você se depara com uma situação, Moisés poderia ter desistido. Ele poderia ter dito, Senhor, esse povo é muito desobediente. Esse povo é teimoso. Eu fico pensando muitas vezes aqui, se o pastor não já pensou isso algumas vezes. Eu não vou ficar nessa igreja mais não, porque esse povo é muito teimoso. A gente fala as coisas com ele, chama para oração. Hoje eu botei no grupo dos irmãos, falei, irmãos, eu vou botar meu relógio para despertar, porque eu esqueci já 2 vezes. Eu tenho que botar o relógio para despertar, para orar depois. Falta o quê? Sabedoria.
eu vou dizer que não, uma desculpa. Ah, detalhe, quem não arranja a solução, arranja a desculpa, não é isso? E muitas vezes é assim que a gente faz com Deus. Deus nos dá uma missão, eu não fiz por isso, porque... Desculpa, pede a Deus sabedoria, que Deus vai dar condições para você fazer. Amém? Irmãos, que nessa noite o Espírito Santo do Senhor possa abençoá-los cada vez mais. Se alguém quiser depois adquirir mais algum livro, eu tenho ali guardado, tá bom? Eu tenho certeza que está edificando. Eu já estou passando para algumas pessoas que estão até no meu serviço. Já tem gente, eu quero também, então está lá, então. Já estou abençoando a igreja. E que os irmãos busquem a Deus, irmãos, de forma sincera, e que o Espírito Santo do Senhor possa conduzir a vocês em todos os lugares e em cada momento. Amém.